Livro O Discípulo Radical, de John Stott, escrito no ano de 2009, 2 anos antes de sua morte. Ele deixa para gerações vindouras um legado sobre essa importante visão de como ser um discípulo radical. Capítulo 8, Morte. Terceira parte. Perseguição. A quarta área na qual a morte é considerada o caminho para a vida é a perseguição física. O apóstolo Paulo novamente é um exemplo de destaque. Poucos cristãos já sofreram como ele. Foram açoites, apedrejamentos, aprisionamentos, linchamentos e naufrágios. Na verdade, o tratamento que recebeu foi tão brutal que algumas vezes ele descreveu essas situações como um tipo de morte e o livramento como um tipo de ressurreição. Dia após dia morro, escreve ele em seu extenso capítulo sobre ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, querendo dizer que continuamente estava exposto a perigos de morte. Eis a declaração completa. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto estava acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. 2 Coríntios 1, 8 a 10. Nem todos os cristãos que são assediados pela morte são repetidamente resgatados como Paulo foi. Não existem promessas de imunidade nem de libertação. Em vez disso, mesmo em meio a situações de morte, podemos experimentar a vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Segundo essa extraordinária afirmação, podemos experimentar a morte e a vida de Jesus simultaneamente. Observe que o substantivo corpo e o advérbio sempre são repetidos nos versículos 10 e 11. Sempre compartilhamos em nosso corpo a vida e a morte de Jesus. Mesmo quando estamos sendo afligidos fisicamente e sendo conscientizados de nossa mortalidade, podemos contar com o vigor espiritual de Jesus. Mesmo antes de a ressurreição acontecer, podemos experimentar a vida ressurrecta de Jesus, assim como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. 2 Coríntios 6, 9. Seja qual for o espinho na carne de Paulo, alguns acham que era enfermidade, outros perseguição. Certamente era algum tipo de problema físico. E apesar de ter clamado por libertação, Paulo recebeu, em vez disso, o poder de Cristo em sua fraqueza. Realmente, a verdade central das cartas de Paulo à igreja de Corinto é o poder por meio da fraqueza, a glória por meio do sofrimento e a vida por meio da morte. No final, Paulo não foi liberto, mas executado. Ele selou seu testemunho com o seu próprio sangue. E no último livro da Bíblia, o povo de Deus é advertido a respeito de perseguição e do martírio. Jesus diz à igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Paul Marshall, do Institute of Christian Studies, em Toronto, escreve The Faith Broad Cries Out sobre a tragédia mundial de cristãos modernos que estão morrendo por sua fé. Ele calcula que no mundo 200 milhões de cristãos
vivem sob repressão governamental e com temor diário da polícia secreta. Em mais de 60 países, cristãos são assediados, abusados, presos, torturados e executados simplesmente por causa de sua fé. Porém, apesar da perseguição, o cristianismo está crescendo rapidamente no mundo. Martírio. É possível observar que, em minha maneira de tratar o tema vida por meio da morte, estou separando o martírio de perseguição. Não porque deixei de notar que os dois assuntos se sobrepõem, mas porque, de acordo com a Escritura, uma honra especial será concedida aos mártires do novo mundo. Ver Apocalipse 20, versículo 4. Assim, quero apresentar Joseph Thom, um seguidor de Jesus Cristo, que tem mostrado com sua vida e seu ensino que o sofrimento e até a morte é um ingrediente indispensável do discipulado cristão. Joseph Thom é um líder cristão romeno, nascido em 1934, que se tornou pastor da Igreja Batista em Oradea, hoje um conhecido centro batista. Depois de 4 anos de pastorado fiel, as autoridades ficaram desconfiadas e ele foi preso e interrogado. Foi dada a ele, então, a oportunidade de deixar o país e se estabelecer nos Estados Unidos, onde se dedicou aos estudos e recebeu o título de doutor pela Evangelical Faculty of Belgium. Sua pesquisa, que mais tarde se tornou um livro, foi sobre sofrimento, martírio e recompensas no céu. Durante o regime opressivo de Nicolai Ceausescu, Joseph Thom, em um dos seus sermões públicos, contou como as autoridades haviam ameaçado matá-lo. Ele respondeu: Senhor, sua maior arma é matar. Minha maior arma é morrer. Fiel até a morte foi Dietrich Bonhoeffer. Ele foi aprisionado no campo de concentração de Flossenbürg. No domingo, de 8 de abril de 1945, ele dirigiu um pequeno culto de adoração. Ele havia acabado de finalizar sua última oração quando a porta se abriu e 2 homens à paisana disseram: Prisioneiro Bonhoeffer, apronte-se para vir conosco. As palavras vir conosco haviam chegado a todos os prisioneiros com um único significado: o cadafalso. Esse é o fim, disse ele. Para mim, é o começo da vida. Mortalidade. Até aqui consideramos 5 áreas nas quais a morte é a vereda para a vida. Na salvação, Cristo morreu para que tenhamos vida. No discipulado, se sentenciarmos à morte as más ações do corpo, viveremos. Na missão, a semente deve morrer para se multiplicar. Na perseguição, morrendo para viver. E no martírio. Agora, consideramos a mortalidade e a morte de nosso corpo físico. Tendo chegado pela graça de Deus aos 88 anos, na época em que este livro foi escrito, os leitores compreenderão que tenho refletido bastante sobre isso. O fim está à vista. Tenho sido encorajado pelo paradoxo da vida mediante a morte. A morte inspira terror em muitas pessoas. O intenso conflito interno de Woody Allen com a morte é bem conhecido. Ele a vê como uma aniquilação do ser e a considera absolutamente espantadora em seu terror. Não que eu tenha medo de morrer,
graceja ele. Apenas é que não quero estar lá quando acontecer. Outro exemplo é dado pelo americano Ronald Dworkin, um filósofo de direito que tem ocupado cadeiras nas universidades de Londres, Oxford e Nova York. Ele escreveu: o mais horrível na morte é o esquecimento, a terrível e absoluta morte da luz. A morte domina porque não é apenas o começo do nada, é o fim de tudo. Porém, para os cristãos, a morte não é horrível. É verdade que o processo da morte pode ser confuso e humilhante. E a decadência procedente não é agradável. Na verdade, a própria Bíblia reconhece isso ao chamar a morte de o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15, 26. Ao mesmo tempo, afirmamos que Cristo Jesus destruiu a morte. 2 Timóteo 1, 10. Ele a conquistou pessoalmente por sua ressurreição, de tal forma que ela não tem mais autoridade sobre nós. Consequentemente, podemos gritar em desafio: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. A derrota da morte é uma coisa, o dom da vida é outra. Contudo, por causa da dificuldade em se definir a vida eterna, os escritores do Novo Testamento tendem a utilizar o recurso da figura de linguagem. O apóstolo João, por exemplo, descreve o povo de Deus como tendo seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 3:5 e 21, 27. Gozando de acesso contínuo à árvore da vida. Apocalipse 2:7 e 22:2. E bebendo livremente da água da vida. Apocalipse 7:17, 21:6, 22:1 e 17. Alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? 1 Coríntios 15:35. A mesma pergunta, uma pergunta tola, de acordo com Paulo, é frequentemente feita hoje. Nós respondemos a ela prestando atenção no relacionamento entre uma semente e sua flor. Há uma ligação básica entre as duas. Por exemplo, as sementes de mostarda produzem apenas uma planta de mostarda, mas a descontinuidade é muito mais impressionante. A semente é simples e feia, mas sua flor é colorida e bela. Assim será com nosso corpo ressurrecto. Ele preservará certa semelhança com o nosso corpo atual, mas terá poderes novos e nunca sonhados. 1 Coríntios 15, 35 a 44. Além do mais, de certa forma, o que é verdadeiro a respeito do corpo ressurrecto se aplica ao novo céu e à nova terra. Jesus chamou isso de regeneração. Mateus 19, 28. Pois se o corpo deve ser ressuscitado, o mundo deve ser regenerado. E como deve haver uma mistura de ligação e descontinuidade entre os dois corpos, também o haverá entre os dois mundos. Toda a criação será liberta da escravidão da decadência. Romanos 8, 18 a 25. Essas expectativas são parte da vida eterna que a morte nos trará. E isso é proclamado em muitos cemitérios e lápides. A morte é o portão para a vida. Ao refletir sobre a morte e buscar me preparar para ela, tenho retornado constantemente ao que pode chamar-se
filosofia de Paulo entre vida e morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 21 a 23. Numa só palavra, vida para Paulo significava Cristo. Era impossível imaginar a vida sem ele. Assim, era realmente lógico que ele quisesse morrer, porque a morte traria lucro. Ou seja, mais de Cristo. No entanto, ele sabia que permaneceria um pouco mais, pois havia mais trabalho para ele fazer na terra. Geralmente, é perigoso levantar argumentos a partir de uma analogia. Porém, Paulo parece nos dar permissão para fazer isso. O princípio é claro. Se para nós a vida significa Cristo, então a morte trará ganho. De fato, a vida futura será muito melhor do que a vida na terra. Assim, se adorar com o povo de Deus na terra já é profundamente satisfatório, o que é verdade, então a adoração com todos no céu será ainda mais emocionante. Se nosso coração já queima sempre que as Escrituras são reveladas a nós, a revelação de toda a verdade será ainda mais comovente. Se a glória de um pôr do sol já nos impressiona, como será quando estivermos diante da beleza do novo céu e nova terra? Se a comunhão transcultural já nos toca, ficaremos jubilosos quando finalmente nos juntarmos às multidões de todas as nações, tribos e línguas. Se algumas vezes já experimentamos o que é nos alegrar com um gozo indizível e cheio de glória, podemos ter a certeza de que isso acontecerá com muito mais frequência no lugar onde não haverá tristezas nem lágrimas. Esses são apenas exemplos da existência humana. Em cada caso, é adequado usar um comparativo, ou seja, muito melhor. Na verdade, quando refletimos sobre a vida futura, o comparativo é realmente inadequado. O mais apropriado é usarmos o superlativo. É por isso que sempre que refletimos sobre o futuro que nos aguarda, podemos dizer: o melhor ainda está por vir. Recapitulando, neste capítulo observamos 6 áreas em que encontramos princípios paradoxais da vida por meio da morte: salvação, discipulado, missão, perseguição, martírio e mortalidade. Em cada caso, devemos considerar essas 2 características, a morte e a vida. Por um lado, não devemos subestimar a glória da vida que nos é oferecida no Evangelho, a vida eterna que é nossa pela fé em Cristo, a vida abundante que é nossa se sentenciarmos à morte os desejos da nossa natureza caída. O vigor interior com o qual contamos, em meio à fraqueza física e à mortalidade, os frutos prometidos aos que são fiéis em sua missão, o conforto que nos é oferecido em meio à perseguição ou ameaça de martírio e, principalmente, a ressurreição final da nova criação. De todas essas maneiras, Deus tem prometido que aqueles que morrem viverão. Por outro lado, não devemos atenuar o custo da morte que leva à vida. A morte do pecado por meio
da identificação com Cristo, a morte de si mesmo ao seguirmos a Cristo, a morte da ambição na missão transcultural, a morte da segurança ao enfrentar perseguição ou martírio e a morte para esse mundo ao nos prepararmos para o nosso destino final. A morte é contrária às leis da natureza e é desagradável. De certa forma, ela nos apresenta uma finalidade terrível. Morte é o fim. Mesmo assim, em todas as situações, a morte é o caminho para a vida. Assim, se queremos viver, devemos morrer. E estaremos dispostos a morrer somente quando virmos as glórias da vida a qual a morte leva. Essa é a perspectiva cristã radical e paradoxal. Pessoas verdadeiramente cristãs são descritas com exatidão como aqueles que estão vivos entre os mortos. Então, este foi o capítulo 8, cujo título é Morte, do livro O Discípulo Radical. No próximo vídeo, faremos uma conclusão e um comentário deste capítulo 8. Posteriormente, faremos um resumo e um comentário do livro todo, O Discípulo Radical, de John Stott. Até o próximo. Deus os abençoe.